Como investir R$300 hoje na Bolsa de Valores? Como fazer mais dinheiro com esses R$300? Talvez você já tenha ouvido falar sobre investimentos de longo prazo, onde você coloca um valor e aguarda um período longo para poder você ter uma rentabilidade em cima daquele valor investido, mas e o curto prazo? O que fazer no curto prazo e fazer mais e mais dinheiro com o valor que você investir na Bolsa de Valores? Essa é a proposta desse vídeo, mostra para você como que você pode fazer mais dinheiro com R$300 na Bolsa de Valores. Meu nome é Flávio Pontes, sou trader profissional há mais de 6 anos no mercado financeiro e se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sino, deixa o seu comentário e também dá aquele like para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse mesmo conteúdo que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês. Fechado? Hoje a gente vai falar sobre como investir R$300 na Bolsa de Valores e não ter que aguardar 1 ano, 2 anos, 3 anos para poder você ver o rendimento desse valor que você vai colocar. E sim que você possa fazer um dinheiro novo hoje e colocar no bolso. Beleza? Vamos lá então. Eu vou colocar aqui do lado os R$300 que eu estou sugerindo para que você coloque aí na Bolsa de Valores. E aqui eu vou chamar de dinheiro novo, tá? O que você vai conseguir de extrair do mercado, o que você vai conseguir extrair do mercado para poder você usufruir agora, tá bom? Então olha só, tendo os R$300, eu vou sugerir que você faça operações de day trade. Day trade é importante porque tem uma oscilação, muita oscilação diária, então o que eu sugiro é que você participe desse mercado, que é um mercado que movimenta bilhões diariamente, e o que você precisa é participar dele e pegar uma fatia pequena ali para que você possa realmente usufruir desse recurso hoje, que você no outro dia na tua conta na corretora não tenha só os R$300, mas tenha os R$300 e aquele pedaço do dinheiro que você conseguiu extrair do mercado já no dia seguinte na tua conta da corretora. Então olha só, com R$300 eu sugiro que você opere um mini contrato de índice. Um mini contrato de índice. E aí, é muito importante que você tenha um bom gerenciamento de risco dentro da Bolsa de Valores e a cada 5 pontos no índice, com um contrato, equivale a R$1 que você ganha. Então, eu sugiro que você faça aqui pelo menos, tá? Pelo menos 200 pontos e que você extrai aí R$40 então dessa operação. Você faz uma operação de 200 pontos, ganha R$40, tá? A cada 200 pontos você vai ganhar R$40. E aí na relação de gerenciamento de risco, do quanto você está disposto a ganhar e do quanto você está disposto a perder, eu sugiro que você faça uma relação de risco-retorno de 1 para 1, tá bom? Ah, Flávio, mas eu ouvi dizer que a relação 2 para 1 ela é melhor, ou então que a relação 3 para 1 ela é melhor. Vamos só abrir um parênteses aqui para falar sobre essa relação 2 para 1 e essa relação 3 para 1, tá? Vou abrir o parênteses aqui e a gente volta para cá. O que acontece? Na hora que a gente vai falar da relação de risco-retorno 2 para 1, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, eu estou disposto a ganhar nessa operação melhor, vou colocar em pontos, tá? Eu estou disposto a ganhar nessa operação 200 pontos, mas eu estou disposto a perder somente 100 pontos. E aí o que acontece é o seguinte, que a mesma pessoa que defende que você faça uma relação de risco-retorno de 2 para 1, ou até mesmo uma relação de risco-retorno de 3 para 1, ela fala o seguinte para você, basta você acertar metade das vezes que você já ganha bastante dinheiro. Realmente, se você acertar metade das vezes nessa relação 2 para 1, você vai ganhar bem mais do que você vai perder. Porque se você fizer 10 operações nessa relação de 2 para 1 e você acertar 50% das vezes,
Quando você vai ganhar 5 vezes 5 vezes 200, que vai dar 1.000 pontos. Tá? Ou seja, você ganhou 5 vezes aqui, de 10 operações que você fez, você acertou 50%. Ou seja, você acertou 5 vezes 200 pontos, 1.000 pontos. Quando você perdeu só 100 pontos, certo? Então essa 5 vezes aqui seria o teu negativo, tá? Você perdeu 100 pontos, 5 vezes você perdeu 100 pontos, então são 500 pontos. Beleza, então te restou 500 pontos positivo. Beleza, nesse raciocínio tá correto. Porém é o seguinte, para que você possa ganhar 50% das vezes numa relação de risco-retorno 2:1, você precisa realmente ter um bom conhecimento de mercado, você tem que se aprofundar bastante aí nos teus estudos, se dedicar bastante no mercado financeiro e não simplesmente chegar lá no mercado e clicar em compra ou em venda. Por quê? Porque na hora que você faz isso, de clicar ou na compra ou na venda, sem que você tenha um entendimento correto do mecanismo da Bolsa de Valores, você está como se você estivesse dentro de um cassino. Ou então como se você estivesse jogando um dado para cima, tá? Então assim, se você quer operar dessa forma, de forma aleatória, sem ter o conhecimento correto e esperar um rendimento, uma taxa de acerto de 50%, você não vai conseguir isso na relação 2:1 ou na relação 3:1. Tá? Por quê? Porque na hora que o teu alvo, ele é de 200 pontos e o teu loss, que é o que você vai perder, é de 100 pontos, nós estamos falando desse ponto de entrada aqui, 200 pontos aqui de alvo e 100 pontos aqui. Certo? Nós estamos falando de uma distância de 300 pontos. Ou seja, eu tenho 100 para baixo e 200 para cima. Se você entra aqui exatamente nesse ponto aqui de forma aleatória, você vai muito mais atingir esse ponto aqui do que esse ponto aqui. Isso é uma questão de matemática, isso é uma questão de probabilidade, tá bom? Então, e quantas vezes mais você vai cair aqui do que cair aqui? Se você fizer isso repetidas vezes, durante 100, 200, 300 vezes, você vai ter 66% de chance de perder e apenas 33% de chance de acertar. Tá? Por quê? Porque você tem 2 vezes aqui a distância que você tem que percorrer do que a distância do teu loss, da tua perda. Então isso é uma questão de probabilidade, ou seja, você tem apenas 1/3 aqui de chance de acertar e aqui você tem 2/3 de chance de errar. Na hora que você faz essa matemática aqui, tudo muda, esse cálculo aqui muda completamente, tá? Então vamos refazer esse cálculo aqui. Eu estou desconstruindo o que algumas pessoas tentam passar de forma até irresponsável dentro da internet, que a relação 2:1 ou a relação 3:1 é a coisa mais fácil dentro do mercado financeiro. Então vamos lá. Se 1/3 das vezes é a quantidade que você vai ganhar, se a gente falar aqui agora de 12 operações, tá? Significa que você vai acertar apenas 4 vezes. Correto? Vamos colocar aqueles 200 pontos lá. Quando eu ganho 200 pontos. E quando eu perco 100 pontos. 4 vezes 200 pontos. Então eu tenho 800 pontos que eu vou ganhar. Sendo que eu vou perder 8 vezes. Ok? São 12 operações. 12 operações. Eu ganho 1/3 e perco 2/3. 8 vezes 100 pontos dá igual aos mesmos 800 pontos que eu ganhei. Então, quando eu ganhei 800 pontos e quando eu perdi 800 pontos. Eu fiquei no 0 a 0, eu nem ganhei nem perdi e ainda tem um agravante, que os custos de taxa de corretagem em emolumentos me deixa negativo. Ok? Porque eu tenho, além dos valores
negociados na Bolsa de Valores, de ganho e de perda, eu ainda tenho que pagar os custos de taxa de corretagem e emolumentos, o que faz com que eu fique no negativo e eu não consiga acumular capital. Então, e na relação 3:1 ela seria a mesma coisa, tá? Se você pode fazer o exercício aí na relação 3:1, aqui você teria não 33%, mas você teria 25% de chance de acertar e de perder 75% das vezes que você operar, se você entrar de forma aleatória. Beleza? Então, desconstruído essa questão da relação 2:1 e da relação 3:1, e eu espero que você nunca mais caia nessa armadilha que as pessoas tentam passar de forma irresponsável, vamos voltar para cá para o nosso plano, tá? Eu julgo a relação 1:1 bem equilibrada dentro das operações de day trade, e você eventualmente em algum momento pode sim fazer uma relação 2:1 e uma relação 3:1, desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. E para que você saiba exatamente o que você está fazendo, isso vem através dos estudos, que é o que você está fazendo aqui agora, assistindo a esse vídeo e se informando do que você pode fazer e deve fazer dentro do mercado financeiro. Então é através dos estudos que você aumenta a tua assertividade dentro do mercado, tá bom? Então olha só, na relação, estamos com a relação 1:1 aqui, né? Então, o que eu vou sugerir é que quando você acerte, você ganhe 200 pontos, beleza? E que quando você perca aí 200 pontos. Isso é uma sugestão, beleza? Flávio, posso fazer com 100 pontos, ganhando 100 pontos e perdendo 100? Pode. Posso fazer com 300 pontos e quando perder 100, 300? Pode também, tá? O que acontece? Quando o mercado está oscilando muito, né? Quando está entre máximas e mínimas aí, correndo 2.500 pontos, 3.000, 3.500 pontos, eu acho que vale a pena você ir nos 200 pontos de alvo com 200 de perda. Até acima de 3.500, 4.000 pontos, eu acho que talvez até vale ali buscar uns 250 pontos ou 300 pontos. Mas contanto que você tenha isso um pouco meio que fixo, tá? Não fique variando demais, senão quando você ganhar, você pode, por exemplo, começar a fazer várias operações com 100 pontos e acertar um par de vezes, e aí depois você vai pular para 300 pontos e aí você passa a perder justamente com os 300 pontos. Então aí você meio que bagunça um pouco o teu gerenciamento de risco, tenta se manter um pouco padrão, pelo menos durante alguns dias, algumas semanas, tá? E aí você determina um plano de trade para aquele tipo de gerenciamento. Então quando a gente está falando de ganhar 200 e perder 200, eu julgo como um trader iniciante uma assertividade correta, a assertividade de um trader iniciante que estuda, que está aqui no canal, que está assistindo todos os vídeos, que investe em curso, que investe em material de qualidade para poder evoluir. Eu acredito que esse trader ele fica aqui, ó, na faixa de 70 a 75% de assertividade. Beleza? Ah, Flávio, e um trader profissional? Um trader profissional, ele já está aqui nessa faixa, ó, entre 80% a 85%. Às vezes ele está até aqui, tipo 77%, 78%, mas ele está próximo aqui dos 80% e próximo dos 85%. Beleza? Esse trader profissional, em alguns meses, ele é capaz até de atingir mais do que 80%. Digamos que 90% das vezes. Isso é quando ele tem um mês muito bem calibrado, tá bom? Mas por enquanto a gente não vai olhar para isso aqui, vamos olhar para o que eu julgo ser coerente para um trader iniciante. Através dos estudos, que você possa acertar 70% a 75% das vezes numa relação de 1:1, tá bom? Então, na relação de 1:1, aqui nós temos R$40 de ganho. Agora vamos falar de financeiro, R$40 de ganho, e aqui você perde R$40. Eu sugiro que dentro de um mês você busque aí pelo menos 60 operações, 60 traders, o que dá uma média de 15 trades por semana e o que ainda dá uma média aí talvez de 3 trades por dia, tá bom? É o suficiente, Flávio? Eu julgo ser o suficiente, pelo menos nesse princípio.
tá bom? Então 60 trades no mês, nós estamos falando de 60 trades no mês que você vai fazer e que você vai acertar aqui 70% das vezes, beleza? Então, se você vai acertar 70% das vezes e você vai perder nos outros 30%, tá? Você acerta 70% e perde 30%, então o saldo teu de acerto é como se fosse 40%. Fechado? Então, 40% dos trades você vai conseguir colocar no bolso. Você acerta 70% e perde 30%, ficou 40% dos trades. Então, desses 60 aqui, desses 60 trades, você acertou 40%. Na verdade, não é que acertou, você acertou 70% e perdeu 30%. Você colocou no bolso 40% dos trades, então você tem aqui 24 trades positivos de saldo. Fechado? Ainda vezes os R$40 que eu estou propondo você ganhar. Você vai ganhar 40 e você vai perder 40. Então, já que 24 ficou de saldo líquido para você, a R$40, isso aqui dá R$960. Beleza? Cálculo rápido aqui, mas acho que é isso mesmo. É isso mesmo. R$960. Isso aqui quando? Em um mês. Beleza? E esse dinheiro vai para onde, Flávio? Esse dinheiro vem para cá, ó. No dinheiro novo. Isso é dinheiro novo que você fez dentro do mercado financeiro. R$960. Agora você não tem mais 300, você tem mais 300 mais 960. Agora você passou a ter 1.260. Ah, Flávio, mas tem uns custos de taxa de emolumentos, de taxa de corretagem e emolumentos. Tudo bem, vamos dizer que aqui você ficou com líquido no final, você ficou com 1.150. Ainda assim, é um belíssimo resultado para quem começou com R$300. E Flávio, eu posso retirar aqui esse valor da corretora e fazer uso desse recurso? Pode. Inclusive você pode tirar justamente os R$300 que você investiu e agora você começa a trabalhar só com dinheiro novo, dinheiro do mercado. Tá bom? E com isso aqui, com esse tipo de comportamento aqui, com esse tipo de gerenciamento de risco, com esse tipo de comportamento que você vai ter dentro do mercado, sabendo respeitar, agora você precisa respeitar o plano. Se nós estamos falando que é uma relação de 1 para 1 e que você vai buscar 200 de ganho e 200 de perda, que você cumpra exatamente esse plano para que você não possa bagunçar aí o teu gerenciamento de risco, beleza? Então, uma vez que você deixa esse dinheiro rodar aqui, esse dinheiro novo aqui na corretora, você pode extrair e deve. Eu acredito que quando você faz uso de uma parte desse dinheiro novo que você faz para comprar algo para você, para poder você usufruir, para poder de repente pagar um cinema, ou então pagar uma rodada de cerveja, enfim, quando você faz uso desse teu recurso que você fez novo no mercado, você se sente bem e você se sente ainda mais motivado para fazer mais e mais recursos, tá bom? Então depois aí você pode chegar ao passo de operar com 2 mini contratos, com 3 mini contratos, com 4, com 5, ou então aumentar um pouquinho de 60 trades para 70, enfim, você começa a ter um pouco mais de manejo, que eu diria que aí você começa a estar navegando numa seara de uma segunda renda extra para você. Eu acho que isso aqui é um plano para quem está iniciando, mas que depois você pode trafegar aí por uma área onde você está falando de uma segunda renda extra, meio que quase que fixa ali para você, todo mês você consegue extrair alguma coisa, e quem sabe um dia tornar isso aqui a tua renda principal, que eu acho que é o principal objetivo de quem quer mergulhar aí nessa questão do day trade, tá bom? Então, só recapitulando, nós falamos sobre investir R$300, nós desconstruímos uma falsa impressão que algumas pessoas tentam passar no mercado e na internet, de que você numa relação 2 para 1 ou numa relação 3 para 1
está resolvido os seus problemas, você basta operar dessa forma e basta ganhar 50% das vezes que você tem dinheiro. De fato, se você acertar 50% das vezes você tem, mas eu mostrei para você que sem estudo, sem aprofundamento, você não consegue acertar 50% das vezes, porque a probabilidade vai contra você, tá bom? Essa probabilidade vai contra você. Então a gente desconstruiu isso e na verdade nós construímos um plano bem mais racional, bem mais completo, dentro de uma assertividade média que eu tenho observado nos traders iniciantes, que é entre 70% e 75%, e que você consegue acertar mais do que 50% das vezes e acertar 70% a 75% através dos estudos, que é isso que eu estou te propondo. Beleza? E com isso que você possa alavancar e fazer um dinheiro novo no mercado e que não tenha que esperar alguns anos aí para poder ver o seu rendimento. Beleza? E olha só, se você gostou desse assunto aqui e que você é iniciante, eu vou deixar aqui embaixo um link para uma palestra minha, onde eu falo um pouco mais sobre o day trade e como que você pode participar de uma turma que vai te levar exatamente do zero até as suas primeiras operações e você começar a fazer o teu primeiro dinheiro dentro do mercado financeiro. Beleza? Se você gostou, dá aquele like e a gente se vê no próximo vídeo.